luz, né? Então seria muito legal. Como não foi assim, está sendo do jeito que está sendo. De qualquer forma, eu me sinto privilegiado em ver tanta gente aqui que veio dar o seu carimbo na aula inaugural da ULI com a nossa participação. Fico muito feliz e satisfeito porque vejo que a gente tem um trabalho a realizar, tem um caminho a seguir e nós dependemos, sem dúvida alguma, de um interesse pessoal, de uma movimentação interior na vontade de criar alguma coisa. Aqui, essas pessoas que estão aqui, exceto esse rapaz, que eu não sei o que é que ele está fazendo aqui do meu lado, são os coordenadores da ULI, dos ciclos da ULI, né? São duplas. Tem alguém que coordena sozinho aqui? Então, também tem gente que coordena sozinho, como o Cris, por exemplo, né? Que coordena o ciclo também. A ideia é que a gente tenha sempre dupla, duas pessoas. As pessoas que estão vindo pela primeira vez, que vão participar do ciclo 1, do ciclo 1, que comumente a gente tira pessoas para coordenar os ciclos seguintes ou até o próprio ciclo 1, na intenção de promover as pessoas com suas lideranças e por aí vai. Bom, agora eu acho que eu posso entrar no tema. E vocês estão convidados para hoje de noite. E eu vou falar sobre esse livro, porque A Paz é uma Pessoa, está nesse livro. Como eu estudei ele recentemente, eu achei que eu deveria falar alguma coisa. A minha fala deve ser uns 10 minutos, 15 minutos. Em seguida, ir lá e começa o trabalho nas oficinas aí, nos grupos, nas salas. Mas alguém já ouviu falar de Eirene? Alguém aqui que já ouviu falar de Eirene? Eirene. Ninguém conhece Eirene? Ninguém conhece Eirene? Você conhece Eirene? Eu também não conhecia, não. Não conhecia até ontem, quando eu fui ler esse livro, A Paz para falar da paz. Eirene é a deusa da paz. Que nomezinho horrível, né? Eirene é a deusa da paz. Claro que a deusa da paz teria que ser uma mulher, uma deusa. Não poderia ser um deus. Porque normalmente os deuses, ou o Deus em si, tem uma propensão à condição de guerreiro, que é do masculino. Aí a gente faz uma reflexão até sobre Deus, onde Deus no pensamento hindu pode ser também deusa, pode ser uma mulher. No pensamento hindu, Deus é chamado de homem e de mulher. Deus é tratado como mãe e como pai. A mesma coisa a gente pode ver na questão da paz. É proposital essa deusa ser chamada de deusa da paz, porque havia muita guerra entre o povo na Grécia, e quando houve um momento de paz entre os povos, foi quando essa deusa surgiu. A deusa, ou os deuses gregos de maneira geral, todos eles são inventados. Eles não existiram de propriamente existir, né? Foram inventados pelo homem, pela mente humana. Criaram os deuses, não é uma pessoa, não é um ser humano, não tem como você tocar num deus. Tem as imagens que representam eles. Então é trazida a imagem de uma mulher como deusa da paz, que para mim aponta com uma clareza muito tranquila, de que através do feminino a gente encontrará o que a gente está buscando. E esse feminino pode estar estendido numa mulher fora de mim ou na minha mulher dentro de mim. É comum as pessoas procurarem a paz encontrando lugares tranquilos. Por exemplo, as pessoas às vezes vêm ao centro espírita e acham que no centro espírita é um lugar de paz. E ninguém vai discordar do que eu estou dizendo. Todo mundo acha que a casa religiosa é um local de paz, é um local de tranquilidade, porque tem músicas de meditação, as pessoas ficam caladas, as pessoas ficam ali todas recolhidas, e nós atribuímos paz a esse comportamento, e achamos que as pessoas estão em paz por isso. Quando a gente vira trabalhador do centro, a gente vê que isso não é verdade. Não que isso seja uma coisa ruim, mas não é verdade. A gente vê que entre essas pessoas, ou no meio dessas pessoas, que vivem em silêncio, que vivem recolhidas, que botam música de meditação, que aplicam passe, que trabalham nas reuniões mediúnicas, trabalham de maneira geral, existem muitos conflitos de relacionamento, de entendimento, de raiva, de inveja, de ciúme e tantas outras coisas, e a gente não enxerga. É comum você ver isso numa instituição espírita. Tenham como referência essa casa, e é o trabalho que a gente realiza aqui. Então a paz não pode ser isso. É dito também que a paz é você estar bem de dinheiro, é você estar bem casado, é você estar bem com filho, é você ter esposa, é você ter marido, é você ter um carro, é você ter uma condição de vida favorável.
isso estabelece um estado de paz. Também não é verdadeiro, porque muitas pessoas têm isso. Tire por vocês próprios, que às vezes está com a vida organizada, está tudo direitinho, mas aquela paz que a gente busca, que a gente quer, a gente não encontra. Essa paz não está dentro de nós. E o mundo fora mostra com clareza que as coisas estão arrumadas ou desarrumadas. Estando ela como estiver do lado de fora, eu me sinto desarrumado. É muito comum você ver isso também. É por isso que nas religiões as pessoas se prendem à religião para encontrar a paz, achando que a religião vai dar a ela o sustentáculo que ela precisa. Que até certo ponto dá. Mas a paz dentro não tem como. Não tem como. Se a paz dentro fosse dada pela religião, nós não teríamos tantas guerras na história da humanidade. Nós não teríamos tantos desentendimentos religiosos, muitas mortes, muito sangue na humanidade por conta de religião. Conceitos religiosos e ideias distintas umas das outras. Para termos ideia, tem uma passagem no Evangelho que diz, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Nós tomamos isso como verdade, nós tomamos isso como uma leitura perfeita, mas se a gente for olhar o pensamento judeu, ele não pode dizer, eu e o Pai somos um. Não pode dizer. Não existe essa condição do judeu dizer que ele e o Pai é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Porque o judeu não tem Deus desse jeito. Muito menos o homem que seria enviado, que não era Deus. Era um enviado para salvar o povo judeu. Então, dentro de crenças, a gente se comporta como se a verdade fosse absoluta, e a gente estende isso a uma realidade que não é possível. Tire por você. A paz tem que ser uma pessoa. A paz precisa ser uma pessoa. Porque se você sair daqui de dentro agora e deixar as luzes apagadas e você entrar aqui, você vai ver um silêncio. Claro, só tem pedra e cadeira. Não é? Pedra, cadeira, vassoura, tudo que é material que não fala. A gente só pode dialogar com a paz quando a gente entende a paz num ambiente interno. Uma outra coisa que as pessoas falam é quando chega num jardim florido, lindo, e diz assim, quanta paz esse lugar passa. Como tá em harmonia esse ambiente, né? Olhando, por exemplo, aquela imagem lá no fundo, ou uma imagem, se bem que aquela imagem ali está meio escura. Uma imagem colorida das plantas da natureza, a gente olha e diz assim, meu Deus, quanta harmonia. Quem disse que está em harmonia? Se a gente for entrar no mundo natural da vida, olhar para essa realidade, vai ver que ali é um tentando sobreviver a cada momento, a cada segundo. Porque se não lutar pela sobrevivência, morre. Luta na própria natureza para sobreviver à vida. Então ali o tempo inteiro uma tensão na natureza para se estabelecer como vida. Imagine isso sobre o ser humano. Só é possível a paz, e a paz tem que ser uma pessoa, porque a gente vai viver num mundo de tensões entre a natureza humana, que não é em paz, e a relação humana, que muito menos ainda. O estado natural da vida não é paz. O estado natural da vida é tensão. Tirem por Deus. Observe como Deus trabalhou o universo e Ele faz com que os países, cada um vive em suas realidades. Tem lugares no mundo hoje, e falando de eventos da natureza, que está vivendo um frio 20 graus abaixo de zero. Lugares, inclusive, que não acontecia isso. Isso é uma tensão. Isso é uma tensão trazida pela própria natureza. Outros lugares, o calor, como no Rio de Janeiro, chegou a fazer 42 graus. Isso é tensão, porque o ser humano tem que fazer movimentos para superar o calor e superar o frio. Então, da própria natureza divina, vem a tensão para se viver a vida. Só é possível ter paz quando eu compreendo a natureza. É por isso que existe a ULI. É por isso que existe o curso básico de Espiritismo. É propondo ao indivíduo olhar que ele é um espírito vivendo no corpo físico e que a ideia é que ele entenda a natureza para ele poder entender a própria vida. Se eu não entendo a natureza, eu não entendo a vida. Por isso que a gente vive se degladiando muitas vezes uns com os outros, porque queremos impor um pensamento limitado na convivência com o outro. As diferenças, a diversidade e, sobretudo, a singularidade deve ser percebida por nós. A paz só pode ser uma pessoa. Tem gente que a gente gosta de estar do lado, a gente gosta de conviver o tempo todo. Rogério, por exemplo, se pudesse, morava na minha casa comigo. Adora ficar do meu lado. Mas eu também gosto de ficar do lado dele.
Eu gosto de ficar do lado de Flávio. Não sei se ele gosta tanto de ficar do meu lado não, mas eu gosto de ficar do lado dele. Todo mundo que estiver do seu lado, na sua convivência, seja na sua família ou fora da família, e você sente algo por essa pessoa, dê atenção a isso, porque isso é o estado de singularidade onde as diferenças me faz sintonizar. Quando a gente vê, por exemplo, um cara como o Divaldo Franco fazendo uma palestra, ou qualquer outro palestrante brilhante, que a gente tem muitos no Brasil, e a gente gosta de seguir aquela pessoa, gosta de ouvir aquela pessoa, diga para você assim, eu tenho o que ele tem, só que eu não sei, e eu preciso descobrir que eu tenho isso daí. É por isso que eu gosto dele. Assim bem como quando a gente rejeita uma pessoa que tem algo que a gente não gosta, traz um perfil de que a gente não se encaixa. Quando você se diz, diga assim, ó, eu tenho isso aí, eu preciso descobrir em mim para curar o meu problema, porque ele tem o dele, eu tenho o meu, nós somos parecidos, e às vezes até semelhantes em algumas coisas. Esse é outro motivo pelo qual a paz só pode ser uma pessoa. A paz não pode ser um objeto, a paz não pode estar na matéria, porque a matéria é inerte. A matéria não fala, a matéria não dialoga, a matéria não tem intenção com você. Ao contrário, você impõe a ela comportamentos. Você faz com ela o que você quer. Com o ser humano você não faz. Por mais que alguém seja passivo numa relação, por mais que alguém se submeta ao outro, ainda assim o outro vai fazer uma diferença em algum momento. Vai dizer, basta, chega, não quero mais. As coisas vão mudar. Hoje, fazendo supervisão lá no Instituto Jungiano, foi trazido o caso de um jovem de 15 anos, filho de 2 policiais. O pai e a mãe são policiais da Polícia Militar. Ele é um menino que sofre muito bullying, ele é meio gordinho, ele sofre muito bullying. E uma vez no condomínio dele, lá no playground, ouviram ele chorando, a mãe desceu, o que foi que aconteceu? Ah, alguém me bateu. Ele devia ter, hoje ele tem 15, ele devia ter 12 anos na época, 12, 13 anos. O pai, quando chegou do trabalho, disse a ele, você tem que descontar, não deixe ninguém lhe bater, desconte, bata nele também. No outro dia, o menino que bateu nele apareceu, ele pegou o menino, quebrou o menino na cacetada. Tiveram que tirar ele, que ele sangrou, inclusive, o menino. Só que ele é considerado um menino calmo, tranquilo, a vida inteira. Menino pacífico, que não queria problema com ninguém, nunca teve problema em lugar nenhum, embora sofra bullying. Ele esperou a autorização do pai dizer, vá lá e bata. Foi lá e bateu. Estava onde essa agressividade? Quem olhava para ele antes dizia assim, como esse menino é tranquilo. Que tranquilo? Não, ele só não descobriu que ele tem dentro dele um leão feroz, que de acordo com a necessidade ele vai vir à tona. Estar em paz não é dizer que o leão não existe, é saber que existe um leão, mas eu vou usar ele quando eu precisar. É quando eu preciso usar que eu vou fazer isso. Jesus traz grandes exemplos disso, como por exemplo, ele vai expulsar os vendilhões do templo, que ele chicoteia, que ele derruba as coisas. Quem está ali? É o Jesus da paz? Ou o homem que teve raiva naquela hora e saiu quebrando tudo? Ele usou na hora que ele achou necessário. Ele usou de maneira benéfica, mostrando uma outra realidade. Ele não usou para se vingar, usou demonstrando uma indignação com alguma coisa que estava acontecendo. Quando ele secou a figueira, ele usou que energia? Quando ele falou que a figueira nunca mais daria fruto. E no outro dia estava seca. Usou energia, chamada negativa, né? E pronto. Usou de acordo com a necessidade dele para dar uma aula. Então a paz só pode ser uma pessoa, mas não pode negar o mal, entre aspas. Não pode negar a contramão daquela realidade. A gente chama isso em psicologia de enantiodromia, né? Do oposto. Eu não posso negar o oposto. Eu posso querer ser bom como eu quero ser bom. Eu quero ser bom o tempo inteiro, mas não consigo. A hora que eu sou mal, que eu não sou tão bom como eu gostaria, eu tenho que refletir como ser bom, ser melhor do que o que eu estou sendo. Por isso a gente não pode sentir culpa de qualquer erro que tenhamos cometido. Porque a paz que eu procuro, o amor que eu quero viver, eu não consegui ainda. Eu estou no caminho de buscar essa realidade. Mais um motivo pelo qual a paz só pode ser um ser humano. Por quê? A paz só pode ser um ser humano. Considerando inclusive a deusa da paz. Em cima do que eu falei aqui, alguém poderia dizer por que a paz só pode ser um ser humano? Ou ninguém se habilita a falar nada? E o silêncio vai se fazer. E eu sei que não é vergonha. Porque eu também estou com vergonha de falar aqui de público. Não sou só vocês não. A paz só pode ser uma pessoa porque ela tem que ser materializada. A paz não pode ser a paz de Yogananda, nem a de Jesus, nem a de Joana. A paz só pode ser a minha, é individual. Ela não é coletiva.
A paz é individual, é dentro de você. A paz é você entender a complexidade que você tem na sua mente, dentro de você mesmo. Isso é paz. Estar em paz não é você ter a estrutura que você buscou ter e conquistar ela, não. Além de conquistar ela, fazer com que ela seja um veículo de crescimento. Então, sendo pai, crescer, sendo irmão, crescer, sendo marido, crescer, sendo filho, crescer, sendo engenheiro, crescer. Tudo que eu faça na vida, aquilo ali vai gerar para mim crescimento. É isso que é encontrar a paz. É isso que é a gente encontrar a paz que está dentro de nós. Não é possível você encontrar paz sem fazer um trabalho de reforma, sem saber quem é você. Não tem como. Como é que eu vou encontrar a paz se eu não sei quem sou eu? Todos os homens que conseguiram falar de paz e são referências para nós, todos eles fizeram uma caminhada sozinhos, solitário, e deram o depoimento da experiência que eles tiveram. Então por que a gente se reúne num grupo como esse aqui, ou uma instituição religiosa, e atribuímos a alguém que aquela pessoa tem paz, que aquela pessoa é especial, esquecendo de nós próprios? Achando que aquela pessoa como referência é quem eu devo seguir, são os passos do meu caminho que eu devo seguir, porque certamente eu vou conseguir paz. Isso não existe, não é possível. Não adianta você ler todos os livros de Kardec, ter a bibliografia de Kardec toda em casa, saber tudo de espiritismo. Se não entrar nada em você, não é possível encontrar a paz. Chega um momento, inclusive, que as obras espíritas, as obras complementares e qualquer conhecimento que você tenha, só terá utilidade se você aplicar na vivência em sua vida, no dia a dia. E dói. E dói. Dói. Eu tenho vivido nos últimos anos muito essa dor de buscar esse encontro comigo mesmo. E tomo alfinetada das pessoas que eu mais amo na minha vida, que são minhas filhas. Só vem chumbo grosso. Sério. Chumbo grosso. Não tem negócio de maltratar, não. Não é disso que eu estou falando. Fala na ferida. Traz o ponto, onde você diz assim, não tem como ser mentira o que ela está dizendo, né? Não tem como não ser verdadeiro. Eu preciso olhar para isso. E quando você para olhar para isso, aí você reconhece, meu Deus, realmente eu estou errado. Realmente eu sou orgulhoso, realmente eu sou prepotente, realmente isso, realmente aquilo outro. Você não conta para ninguém, é segredo. Aliás, não contem para ninguém o que eu estou falando para vocês, inclusive para elas. É segredo. E eu vejo o quanto eu aprendo quando eu me dobro para isso. Está filmando, né? Não tem jeito não. O quanto eu me dobro para isso. Me dobrar a isso é eu me tornar humano. É a humanidade que traz a paz. É colocar o meu coração no outro, é olhar no olho do outro que vai me trazer a paz. Porque eu vou viver uma verdade. E essa paz só pode começar, do ponto de vista da prática, dentro de casa. Na nossa família, no nosso núcleo familiar. É ali dentro. Se você tem uma filha, um filho, uma esposa, um marido que lhe dá um problema, é ali que está a sua salvação da sua ignorância. Porque o que mantém a gente sem paz é ignorância. Ignorar quem eu sou, ignorar o mundo, ignorar as pessoas que ombreiam comigo, quem são os espíritos que convivem comigo, quem são as pessoas que convivem comigo. Hoje, na supervisão, uma pessoa de 42 anos tem pânico. O diagnóstico é uma pessoa que tem pânico. Mas o pânico dela só ataca em casa, é um homem. Quando ele chega em casa, tem medo que a mãe vai atacar ele, que o pai vai atacar e o irmão também. Um dia ele, desesperado na crise, pulou uma janela de primeiro andar do prédio. Machucou o pé, se machucou todo e tal. Mas o pânico dele só vem dentro de casa. A sensibilidade dele só fica aguçada dentro de casa. Uma característica que não é do pânico. O pânico dá em qualquer lugar, inclusive no centro espírita. O pânico vem porque é dentro da pessoa. É um aspecto da personalidade trazendo aquilo. E aí eu perguntei na sala com o professor é um psiquiatra, inclusive. Ele deveria ser levado a um centro espírita. Porque ele não tem pânico, ele tem obsessão. Leva ele ao psiquiatra para cuidar dele, ver qual é o processo psiquiátrico que ele tem. Mas se ele for lá no centro, domingo eu atendo ele, eu vou provar para vocês que ele melhora, numa semana ele melhora. Então, como é que eu vou agregar esse valor se eu não faço isso comigo? Então não é vir aqui, ouvir a aula, entender o que está acontecendo e não aplicar na sua vida, não. É na pele, você tem que cortar na própria pele. As pessoas que vêm ao centro espírita, incluindo vocês, vêm ao centro espírita buscando um contato espiritual. Ninguém pode negar isso.
E por que quem tem medo de espírito? Como é que você tem medo de espírito se você está buscando viver com a doutrina que só fala de morto? Fala com os encarnados para dizer, olha, se você não tomar cuidado, você lá na frente vai ser esse cara aqui. Então, estar em paz, buscar a paz, é penetrar no seu mundo interior. É fazer silêncio. E a paz só pode ser uma pessoa. Quando o Rogério está em paz, ao eu me aproximar dele, se eu não estiver bem, eu recebo o benefício da paz dele. Coisa rara ele estar em paz. Coisa rara. Difícil, difícil. Pense, é difícil. Então, quando uma pessoa tem paz interior, você se aproxima dela, você sente em você os benefícios disso. Chico Xavier, antes de desencarnar, a aura dele já estava com mais de 18 metros de alcance. Então, quem estava ali naqueles 18 metros era beneficiado com a aura dele. É isso que é paz. E ele não vendeu ninguém, e ele não comprou nada, e a casa espírita dele era muito menor que esse centro aqui, que é esse salão. O centro espírita de Chico Xavier, menor do que esse salão, muito menor. E foi ali que ele cresceu, e essa aura cresceu tanto. Porque o trabalho foi feito dentro dele, não foi feito fora. A proposta da ULI, onde a paz é uma pessoa, nesse livro Bom da Vida, que eu sugiro que vocês leiam, estudem, tenha como livro de cabeceira, porque é fantástico esse livro. A paz é um trabalho diário, 24 horas por dia. Você olhando sua vida, sua conduta, o que você pensa, como você se relaciona com as pessoas. Aí você se vincula, inclusive, ao espiritual, sem pedir. O espiritual lhe procura. O espiritual se conecta, porque encontra em você campo aberto para isso. Isso é paz. Que é dentro, é em você nessa realidade. O que está fora só são vendagens, só são objetos, né? Só são aparências fáceis de serem decifradas. Quer ver quando uma pessoa não está em paz? Quer ver quando uma pessoa não está em paz? Mas eu não vou dar esse exemplo não, que eu posso entregar o ouro. Vou ficar na minha, não vou dar esse exemplo não. Então, tire por você a sua paz. Tire por você. Hã? Eu acho que eu posso falar uma coisa aqui que não é novidade para vocês. Toda vez que você tem uma coisa que está no seu encalço, você não está em paz. Qualquer coisa que está no seu encalço, qualquer coisa que na sua mente, só você sabe, inclusive, está lhe cobrando alguma coisa, você não pode estar em paz. Qualquer coisa, qualquer assunto, seja qual for. Eu mesmo não estava em paz anteontem. Porque minha filha me disse algumas coisas e eu ouvi a voz dela me dizendo o tempo todo, meu Deus, que coisa, que perseguição. Eu não estava em paz. Eu precisava olhar para isso. Quando eu olhei para isso, como mudou o clima meu e dela, a relação ampliou, tomou uma amplitude maior do que a anterior, porque eu escutei o que estava no meu encalço. Qualquer coisa no seu encalço é motivo para você ver que você não está em paz. Quando nós estamos em paz, andamos para lá e para cá, entramos em qualquer lugar e saímos de qualquer lugar, brigamos ou não brigamos com qualquer pessoa, mas interiormente a gente está em paz, porque eu estou fazendo o meu melhor. Estar em paz é você tomar a melhor atitude que você pode tomar. E ter consciência disso que você está fazendo. Se isso lhe gerar um problema, assuma a responsabilidade do problema do que você fez. Independente do que seja. Eu pago o preço do que eu fiz. Isso é buscar a paz. Isso é você conseguir encontrar a sua essência. Não sendo isso, é tudo fake. O resto é o que a gente mascara para sobreviver na vida. Ser respeitado, fazer parte de um grupo social. Porque quando você começa a mostrar quem você é, respeitando o alheio e sobretudo a você mesmo, você começa a incomodar. Você começa a ficar uma pessoa chata, uma pessoa enjoada. Até as pessoas dizem, não, mas ele é gente boa, isso aí presta, isso é legal. Até as pessoas alcançarem enxergar isso, você paga um preço do abandono, da solidão e tantas outras coisas, pelas escolhas que você faz fora do coletivo, que quem manda nisso é o mundo interior, que é o que a gente propõe na ULI. É o ser espiritual que deve dirigir a vida. É ele que deve dirigir. Porque o personagem vai querer viver os prazeres que a vida traz, que são muito bons. Hoje mesmo eu almocei uma feijoada de feijão preto, carne maravilhosa, macia, Coca-Cola gelada, salada de maionese, um docinho depois. Gente, que coisa gostosa. Isso é material, isso é maravilhoso. Agora, aqui agora a gente está vivendo um momento espiritual. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Uma coisa não é antagônica à outra. As coisas só não podem sobrepor-se uma à outra. Eu tenho que usar o que é bom do material e usar o que é bom, sobretudo do espiritual. Viver a vida não é negar a vida material, não é se tornar um santo.
Mas também não é, viver só para a vida material, só o gozo, né? Muitos prazeres que a gente tem. Ontem a gente estava estudando sobre as perguntas que serão feitas do livro Psicologia e Espiritualidade, que vai ser, acho que no segundo semestre, e a gente falando do gozo, orgasmo. Interessante. Eu não lembro se foi que eu li isso aí. O orgasmo é tão profundamente prazeroso que leva alguns segundos. Alguns segundos, 3, 4, 5 segundos. Mas é tão prazeroso que a impressão que dá é que nunca mais vai acabar. Nunca mais vai acabar. É essa sensação que você tem quando você mergulha no seu mundo interior. Nunca mais acaba. É diferente do orgasmo porque é físico. Esse orgasmo do contato com o ser espiritual é pleno. Ele é constante. É por isso que os santos, entre aspas, como Yogananda, por exemplo, vivia nesse estado de gozo e prazer o tempo inteiro. Como é que ele chama? Estado evangélico, né? Crístico, né? Consciência crística. Consciência crística. Essa consciência crística é um estado de gozo permanente. Imagine você sentir aquela sensação do gozo o tempo todo. Rapaz, é bom demais. É disso que o Espiritismo propõe. É isso que o Espiritismo propõe. É esse mergulho, que não é no coletivo. Porque a gente faz um trabalho coletivo, a gente vai estudar, a gente vai aprender, mas esse crescimento para o mergulho e encontrar a paz, para se tornar uma pessoa, é individual e ninguém pode fazer por mim. Ninguém. Não tem como. Não há possibilidades. É um trabalho que eu tenho que fazer diariamente comigo mesmo, mudando conceitos, ideias, me aprimorando, adquirindo conhecimento, desenvolvendo habilidades e competências para viver a vida. Só tem esse jeito. E nisso, naturalmente, eu vou ter que ir em busca de mim e me transformar. É esse o prazer que dá. Se você tem prazer em estar aqui, se você tem prazer em encontrar as pessoas, tanto faz ser hoje como nos dias de aula, ou até nos dias de reunião pública, é esse prazer que você deve buscar todo dia, nas coisas que você faz. Quando a gente consegue entrar nesse contato com a intimidade, tudo que você faz lhe dá prazer. Até tomar um chá, como eu estava tomando aqui nesse instante, é prazeroso. É prazeroso abrir um livro para estudar, é prazeroso pegar um ônibus, é prazeroso encontrar alguém no shopping, é prazeroso conversar com alguém. De certa forma, é até prazeroso quando você tem um desentendimento. Tem um prazer ali também, que deve ser analisado. Então, a vida passa a ser prazerosa. Isso quer dizer que a gente dá um sentido à vida. Você dá um sentido. A vida tem sentido para você. É exatamente a pessoa que se conecta com o ser espiritual, com o bom da vida e, sobretudo, com a paz que é uma pessoa. Eu espero que eu tenha dito a vocês o que é a paz. Que a paz é uma pessoa, que não é a deusa. A deusa é uma representante na Grécia e que tem a mesma representação em Roma, no pensamento romano. Mas que na verdade a paz somos nós. Eu sou a paz. Eu devo ser a paz. Eu tenho a paz em mim. Não tem outro lugar para ela estar que não seja em mim. Ela não pode estar nos livros espíritas, muito menos nas questões materiais da vida. Em mim, fazendo com que isso aconteça, sem dúvida o ambiente vai ficar impregnado de paz. Fora disso, é utopia. Não tem pílula para lhe dar paz. Não tem facilidade, não tem atalho. Você não corta caminho, você precisa viver a experiência, que deve começar agora, nessa encarnação, nesse momento que a gente está vivendo. Muita paz a todos e vamos começar o nosso trabalho. Bom, gente, então vamos começar a construir nossa paz, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar um pequeno intervalo só para a gente se arrumar nas salas. Quem não fez a inscrição ainda, pode fazer lá no balcão, lá na recepção, certo? Vai ter pessoal lá para fazer a inscrição. O pessoal que veio para o ciclo 1, mesmo que ainda não tenha feito a inscrição e quiser participar dessa dinâmica que a gente vai fazer agora, serão todos bem-vindos. O ciclo 1 vai ficar aqui no salão, ok? Então, o ciclo 1 permanece aqui no salão. Pode fazer a inscrição, pode circular, pode comprar um lanchinho, mas volta aqui para o salão. O ciclo 2 vai ficar nessa sala aqui do lado, que é a sala do passe. O ciclo 3 vai ficar na primeira... Está na segunda? Na primeira esquerda aqui, primeira esquerda. O 4 está na segunda esquerda, saindo aqui do salão. O ciclo 5 e o ciclo 6 e o ciclo 7 vão ficar lá embaixo. E o ciclo 8 vai ficar na sala Bernardo Loureiro, certo? Então, quem não fez a inscrição pode fazer e sejam todos bem-vindos.